Falamos dos ingredientes, falamos dos principais, arroz, vinho. Agora eu quero falar com você sobre o utensílio principal no preparo de risoto, que é a panela. É muito importante que a gente entenda qual panela escolher para preparar um risoto. E aí eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é que o ideal é que você escolha uma panela, obviamente de boa qualidade, mas que tenha, por exemplo, um fundo triplo. Por quê? Porque essas panelas com fundo triplo, elas têm uma capacidade de manter o calor por igual na panela. Isso evita com que o seu risoto queime, por exemplo. E também ajuda no processo de cremosidade do risoto, porque esse calor ele vai se distribuir por toda a panela. Isso faz com que a cocção do arroz seja mais interessante, tá? Outro ponto muito importante é que a panela seja de um tamanho adequado para a quantidade de risoto que você vai preparar. Então, lembre-se disso, o risoto ele aumenta de tamanho, ele pelo menos dobra, dependendo do ingrediente que eu uso, ainda fica maior. Então, uma panela de 3, 4 vezes maior do que a quantidade que você vai utilizar de ingredientes é o ideal, tá? Por quê? Porque eu preciso de espaço para trabalhar o meu risoto. E aí que está o pulo do gato. O risoto ele precisa ser mexido constantemente. Então, se eu usar uma panela espaçosa, eu consigo fazer isso. O risoto tem espaço para crescer, e não fica aquele risoto grudadinho, tá? Então facilita todo o processo. Se essa panela puder ter uma lateral um pouco mais larga, é melhor. Isso evita com que a gente também deixe transbordar, né, caldo, arroz durante o processo de preparo do risoto, tá? Se você puder ainda escolher uma panela com um cabo mais comprido, facilita o seu trabalho. Você consegue segurar a panela com uma mão e mexer com a outra, tá? Porque ao longo do processo vai ficando um pouco mais pesado, tá? Então use uma panela que seja interessante nesse sentido também. Bom, você pode usar uma panela, existem vários materiais interessantes de panela, mas eu sempre aconselho ou aço inox, ou uma panela antiaderente, né? Aquelas panelas que a gente, inclusive, tem que usar espátulas de silicone para não ter risco de arranhar a panela, tá? As profissionais, a gente usa aço inox, que são panelas muito interessantes também, inclusive para a gente limpar, manter a panela, porque é muito importante que você, inclusive, tenha muito cuidado ao higienizar essa panela depois, para não estragar a panela. Mas isso aí é um outro capítulo, tá? Então é isso, a gente precisa de uma panela grande, uma panela com uma lateral um pouco alta, de preferência com um cabo mais comprido e, se possível, de fundo triplo antiaderente. Se for uma panela que não é de fundo triplo, você pode até fazer o seu risoto, não vai ter problema. É só você ter um pouquinho mais de cuidado com a temperatura do fogo. Então, baixar um pouquinho o seu fogo, ficar sempre de olho, né? Sempre mexendo e com cuidado, acrescentando mais caldo para não ter risco de queimar o seu risoto e estragar essa delícia maravilhosa que a gente vai preparar.